Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre um pirata chamado Roque Brasiliano ou Rocher Brasilien. Ele aparece num livro de 1628 que fala de bucaneiros nas Américas. Esse cara era um holandês. Nós não sabemos exatamente da onde ele veio, mas sabemos que ele era de uma cidade no norte da Holanda, chamado de Groninga. O nome real dele se perdeu, ninguém sabe exatamente o nome dele. Então ele veio para o Brasil em meados de 1650, naquela região de Pernambuco. Quando houve a insurreição pernambucana, ele teve que sair daqui do Brasil, que ele atuava como corsário, e partiu para Port Royal. Ele foi para Jamaica e foi ser um bucaneiro. Bucaneiro é um tipo de pirata que tem esse nome por causa do, do buquem. Buquem é um tipo de defumador de carnes que era usado por esse pessoal. No começo eles eram caçadores de boi e de porcos selvagens. E o eiro é quem trabalha, tipo pedreiro, sapateiro, brasileiro, que tirava o pau-brasil. E eles eram os bucaneiros, que trabalhavam na caça e defumação das carnes. E acabou ganhando esse nome. E eles, como eles foram atacados pelos espanhóis, eles partiram também para o ataque de pirataria e eram chamados de bucaneiros. E o Roque se tornou muito bom nisso. Ele foi para uma tripulação de um navio e no seu primeiro ataque eles conseguiram conquistar o navio e levaram o navio para Jamaica, onde o navio foi vendido, toda a sua carga foi vendida. O saque foi assim espetacular. E dali ele ganhou fama por essa ação. Dizem que por causa de um motim ele se transformou no capitão desse navio. E o Roque era um cara extremamente violento. Ele era violento, ele torturava, matava, ele tinha um ódio mortal pelos espanhóis. Eles faziam ataques principalmente à cidade de Campeche, no México, que era a rota do ouro que saía do México para a Espanha. Então ele atacava direto essa cidade. E ele fazia ataques violentos. Um dia ele foi capturado, ele foi aprisionado em Campeche e lá ele conseguiu papel e tinta e escreveu uma carta dizendo que ele fazia parte de uma frota pirata que atacaria para salvar o capitão, que era ele que estava preso. Ele conseguiu contrabandear essa carta e chegar até as mãos do governador do local. O governador ficou apavorado, mandou ele para a Espanha. Então ele foi embarcado para a Espanha e não se sabe como ele conseguiu fugir e voltar para Port Royal. Em Port Royal era um paraíso pirata, era a cidade chamada Cidade do Pecado, só tinha pirataria, o pessoal vivia de pirataria, dos saques. E o Roque era um cara conhecido lá por ser extremamente violento, beberrão, era um pinguço. Uma vez ele chegou a matar pessoas que não bebiam com ele, ele oferecia a bebida, o pessoal não queria, ele saía no braço com os caras. Ele chegou também a matar um casal de fazendeiros, simplesmente porque os caras não queriam entregar alguns porcos para ele. Ele dizem que ele estava extremamente alcoolizado, matou, queimou a fazenda e matou os porcos também. E o Roque, ele participou de vários ataques contra possessões espanholas na região ali do Caribe. Ele não só atacava navios, mas ele também atacava vilas, cidades, fazendas atrás do açúcar. E ele era um cara extremamente eficiente nisso. Tanto que ele foi recrutado
por Henry Morgan. Henry Morgan, nessa época, era chamado Rei dos Piratas. Ele manteve uma frota pirata durante muito tempo. Essa frota pirata foi o terror das águas do Caribe. Tanto que esses piratas do Caribe, muita fama vem dessa época, que é chamada época de ouro da pirataria. E a justiça espanhola sempre colocou a cabeça do rock a prêmio, tanto que o governo inglês recrutou Henry Morgan e sua frota justamente para combater os piratas, porque os piratas já estavam dando prejuízo para a coroa inglesa. O fim da era de ouro dos piratas começa aí, quando Henry Morgan é recrutado. A gente não sabe se Rock foi recrutado também, participou dessa traição contra os piratas, mas o destino dele é controverso, ninguém sabe como ele morreu. Muita gente diz que ele morreu de fome na deriva de um navio, houve uma calmaria, a maioria da tripulação morreu de fome. Outros dizem que ele morreu durante um motim, a tripulação se amotinou e matou o capitão, que era ele. E outros falam que não, que ele ficou cheio do dinheiro, foi para Jamaica e teve uma vida tranquila e morreu no anonimato. Sendo isso verdade ou não, ninguém sabe realmente como ele morreu. O que nós sabemos que provavelmente a gente acha que ele também foi usado como inspiração para o One Piece, naquele mangá que existe de pirataria. Existe um personagem, Rock the Shed, que provavelmente é inspiração no rock brasiliano. Então ele acaba indo para a cultura pop, assim, numa versão bem torta, que era o jeito dele. Se vocês conhecem esse personagem lá do One Piece, se eu falei o nome dele corretamente, que eu acredito que não, por favor, deixa aí nos comentários e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.